Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos novamente muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Positivamente Criadora. Hoje, como vocês puderam ver, o nosso assunto vai ser sobre os elementais da natureza. Então, pegando lá o gancho, do último capítulo do nosso estudo lá do livro Nosso Lar, em que o André e a Narcisa vão em meio à natureza, conversam com seres elementais para ter indicação do tratamento que eles podem fazer junto à natureza, ou seja, dos elementos da natureza, das árvores, que a Narcisa está lá atrás, dessas árvores, para saber qual é o melhor medicamento para fazer, para manipular, para aplicar lá no Ernesto, que está adoentado, com pneumonia e tal, que é o novo marido lá da Zélia, que era a esposa do André. Então, a gente, para quem acompanhou aqui o estudo, viu toda a explicação que eu dei. O André se surpreende ali, porque, em princípio, a Narcisa faz uma expressão que ele não consegue compreender, ou seja, ela chama esses elementais por uma forma que ele não compreende, e aí ele fala que em seguida 8 seres de aparência diferente, ele comenta algo parecido com isso, de formas diferentes, aparecem ali ao chamamento dela e indicam para ela as árvores que ela quer e tudo mais. E aí ele fica extasiado ali, surpreso, porque nunca ouviu falar, não imagina, não faz ideia do que seja. E aí ela explica para ele que são seres dos reinos da natureza, são seres que trabalham junto à natureza, que nada no reino de Deus é incompreensível, é desperdiçado. Ela dá uma explicação muito bonita ali para ele, Então a gente vê que ela trabalha junto aos seres elementais, são seres da natureza. Então hoje a gente vai falar, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui para vocês, mas hoje eu resolvi aprofundar um pouquinho mais este assunto, referente aí a um estudo que eu fiz, de uma palestra, que eu assisti. E aí eu deixo para vocês também o link dessa palestra para que vocês vejam. Então eu fiz um resumo, uma explicação, de alguma forma aqui das minhas palavras, para a gente entender quem são esses seres. E aí eu vou trazer também outras explicações também que constam no livro Aruanda, do Robson Pinheiro, e também uma publicação da FebNet falando sobre esses elementais. Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje, que tem muita informação e tá muito legal, gente, para você que gosta desse assunto, assim como eu, que ama a natureza, que ama esses seres, que sabe que sempre souberam que eles existiram. Eu sempre soube que eles existiram, e de uma forma assim, você sempre é carregado, por tudo, por todas as circunstâncias, de que isso não passa de fantasia. Fica aquela coisa assim, será, Será que eu tô assim, o que é isso que eu sinto, Porque é engraçado quando você sente dentro de você que alguma coisa é real, que alguma coisa realmente existe, e vem ali uma enxurrada de informação contrária, dizendo que não, que isso tudo é baboseira. E depois você fica maluco ali atrás de algo que te mostra que você não tá maluco, na verdade, Então eu sempre fui assim. E aí quando eu começo a achar informações que gabaritam esse saber, isso que eu sempre soube, que eu sempre senti, eu fico assim maravilhada. Não que que a gente necessite disso, Porque quando você acredita, realmente as coisas acontecem para você. Mas é interessante porque você pode mostrar para outra pessoa que, olha, é real, existe comprovações, pelo menos da parte espiritual. É claro que científica não existe tanto, mas vocês vão ver que existe alguma coisa assim, tá? E existe também uma publicação que infelizmente eu não trouxe aqui para vocês, eu até me esqueci dela, mas é um estudo que foi feito
enfim, que virou até um filme, mas eu vou colocar algumas informações depois aqui na edição e vou colocar o livro que eu tenho aqui, que eu infelizmente esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Então, se você é como eu, que gosta desses assuntos, então já deixa o seu like aqui e assista esse vídeo até o final, porque você não vai se arrepender. Então vamos lá, começamos o vídeo de hoje. A gente sempre conversa com relação às questões vibracionais, né? Então nossos sentidos, eles se aprimoram com as questões das vibrações. Se você está num ambiente de vibração carregada, você fica mais para baixo. Se você está num ambiente com uma vibração boa, você já se eleva. Então, o que você sente quando você sai para o meio da natureza? Tem muita gente que não gosta porque tem mosquito, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu já conheci pessoas que achavam que folhas caídas no chão é sujeira. Gente, sujeira é o que a gente faz, não o que a natureza faz, né? Mas naturalmente, quando a gente entra na natureza, a gente já se sente muito melhor. E no meu caso, e acredito que muita gente assim como eu, não precisa nem entrar na natureza. De olhar uma imagem, isso já funciona. Se você colocar um vídeo que tem ali uma natureza exuberante, né, árvores, pássaros cantando, sons de rio, de cachoeira, enfim, isso mesmo da natureza, isso já dá um bem-estar pra gente, né? E eu sempre fui assim. Muitas vezes eu lembro que quando eu era adolescente, assim, né? Eu morava num apartamento que na frente tinha outro prédio, né? Não tinha uma vista. Na parte dos fundos até tinha, era até bem bonito. Tinha uma parte toda de terra, com grama natural, assim, né? Matinho mesmo, florzinhas que nasciam naturalmente, não era nada plantado, nada cultivado, era natural mesmo que foi deixado ali. Então tinha muitas árvores, então era muito gostoso, assim. De vez em quando eu saía, eu ficava olhando, assim, só para aquilo lá. E muitas vezes também, no fundo da rua, assim, a gente conseguia ver tipo uma colina, não era propriamente uma colina, era uma parte mais alta que tinha um gramado ali. Só aquilo já me dava uma satisfação muito grande. É muito gostoso. Então, se você estiver meio chateado, tal, você olha para aquilo, você já se sente mais tranquilo, né? Se você estiver agitado, principalmente, aquilo te acalma, te dá uma sensação de bem-estar. Então, na verdade, muito além da paisagem, que já é exuberante por si só, existe também esses seres que estão ali para organizar toda essa harmonia, para cuidar de todo esse paraíso que é a natureza. Cuidar de que forma? Cuidar mesmo, né? Ali, cuidar das árvores, saber do que elas precisam, ver como é que está a seiva, enfim, todas essas questões minuciosas. Você imagina que você tem ali uma planta, né, que você tenha na sua casa, ela é linda, é maravilhosa, mas se você não vai lá, não rega, de vez em quando não mexe na terra, não coloca, sei lá, né, as próprias folhas que vão caindo para servir de adubo, enfim, se você não faz um cuidado, não tem um cuidado, não põe no sol, não tira, né, deixa conforme cada característica de cada uma, ela não vai para frente, ela não vai, né, se manifestar. Aí você pode até perguntar, mas cadê o elemental daquela planta? Ele existe, né? Ele existe, ele está ali, só que você é responsável por ela. A gente vai ver ali mais para frente aqui nesse estudo do que eu estou falando. Então, da mesma forma, ali os elementos, seres que estão ali ligados à Terra, eles estão lá cuidando também daquilo, cuidando, vendo qual é a necessidade, vendo como o homem está agindo com relação àquilo. Eles não têm, obviamente, o poder de impedir que o homem faça uma queimada, que provoque um incêndio, como nós tivemos aqui recentemente em São Paulo, e por conta de um balão que devastou 80% de um parque. Então você vê o tamanho da ignorância
das pessoas ainda atualmente, né? Esse incêndio foi de uma proporção tão grande que várias localidades de São Paulo receberam as cinzas. Meu quintal ficou repleto de fuligem, a gente sentia no ar o cheiro de queimado, chegou até no ABC, porque 80% do parque foi queimado. Então, infelizmente, os elementais, eles não têm essa condição de impedir que essas coisas aconteçam. Eles estão lá como protetores, como guardiões, como cuidadores, mas a ação do homem é independente da vontade deles, né, e da ação deles. Eles não têm esse poder. Eles não são seres evoluídos, eles são seres que estão nessa condição de evolução. Isso tudo acontece, mas eles estão ali por isso. Então a harmonia também é referente a essa presença. Quando você vai com o seu espírito aberto, com a sua consciência mais elevada, com relação ao contato com a natureza, você consegue sentir mais ainda essa harmonia toda vinda das plantas e dessa consciência, porque os elementais, na verdade, são a consciência das plantas, enfim, da natureza. Então a gente imagina assim também a questão dos povos antigos. Então hoje em dia, por exemplo, a gente aqui tem essa vida essencialmente urbana. Nós vivemos nas grandes cidades, a grande maioria vive, mesmo quem vive em lugares do interior, enfim, das grandes cidades, ainda está muito ligado a essas questões tecnológicas e tudo mais, o que não é ruim, não vou dizer aqui que seja ruim, mas nos afastou dessa ligação mais natural, dessa ligação comum com a natureza que os povos antigos tinham. Então, quanto que a gente, né, compra os nossos legumes, as nossas verduras, nossas frutas, a gente vai na feira, vai no supermercado, compra às vezes embalado já em saquinhos, né? Quanto que vem assim? Mas os povos da antiguidade não. Os povos da antiguidade, eles viviam naturalmente em contato com a natureza, né? Eles viviam do que eles plantavam. Então, tanto na questão disso, dos alimentos, como das moradias deles, que eram feitas de material muito mais voltados ali com a natureza mesmo. Então, a própria pedra, o próprio barro, e também a cura, né? Eles utilizavam diretamente a natureza para as questões de cura. Eles não tinham farmácias, eles não tinham, mesmo se existissem, né? Isso a gente está falando, vamos nos remontar ali aos celtas, druidas, né? E mesmo aos povos indígenas, mesmo os que tinham lá os seus xamãs, todos eles tinham os seus curandeiros, aqueles que eram mais voltados para esse assunto, mas de uma forma geral todos eles tinham um pouco dessa sabedoria pelo contato em si. Então eles sabiam, entrando ali na mata, eles sabiam exatamente o que eram cada planta, para que elas serviam, e se utilizavam apenas disso para as questões da natureza, para as questões de cura, né? Apenas as questões da natureza. Então, como eu já falei aqui, como eu já citei lá no começo, né? A gente viu lá no último capítulo do estudo, lá do livro Nosso Lar, que a Narcisa conversou com os elementais, chamou o André para ir para a natureza, conversou com os elementais e manipulou, né? Teve a orientação deles ali com relação a que árvores ela precisava, que ela queria, e ela manipulou os fluidos dessas árvores para aplicar um remédio, nesse caso fluídico, lá no doente. Mas isso por quê? Porque eles são fluidos, eles são espíritos. Agora nós aqui na Terra, nós conseguimos fazer isso também, nos beneficiando da energia da natureza materialmente, né? Com as ervas, com as folhas, caules, com tudo que a gente manipula com relação às plantas, à natureza de uma forma geral. Com relação aos elementais, a gente viu claramente ali no capítulo que ela conversou com os seres, e o André descreve que eram seres diferentes do que ele, né, diferentes de tudo que ele já havia visto. Então a feição deles, né, era diferente.
Então a gente entende o seguinte: por que a gente tem essa concepção das fadas, dos duendes, dos gnomos, né? Imagina que não existe apenas um tipo. Não existe, isso é claro, não existe apenas um tipo. Essa feição diferente, ele não descreveu o que era. Então a gente vê ali nas figuras, nas figuras de desenho, de livros, dos desenhos animados, algumas características mais voltadas aos humanos. Certamente que sim, certamente que tem uns mais, outros menos. A gente vai ver isso também mais para frente. Agora, os povos antigos, e isso eu estou me referindo aos muito antigos mesmo, como eu já falei aqui, aos celtas, enfim, né, a todos os povos, mais especificamente lá da Europa, né, que é o velho mundo, né, que é onde existia já há muito mais tempo do que nós aqui, eles tinham esse contato, eles viviam em contato mais com a natureza e tinham contato com esses seres. A Irlanda é um poço, né? É um poço de histórias relativas a isso. E eles, de acordo com a percepção de cada um, com a própria cultura, né, da região ali, do seu povo, eles denominaram e descreveram estes seres elementais. Então colocaram esses nomes, né, de fadas, duendes, sílfides, enfim, várias coisas também que a gente conhece ali, que perduraram até os dias de hoje. E tiveram essa concepção de fantasia porque não é todo mundo que consegue ver, não é todo mundo que consegue perceber, principalmente depois de passado um tempo e vindo outras questões mais científicas, é que tirou-se essa ideia desses seres, se afastaram desses seres. Ainda hoje em dia a medicina se utiliza de medicamentos vindos das plantas, só que eles adicionam ali as químicas, né, para transformar aquela essência da planta num medicamento. Já os nativos e os povos antigos e quem trabalha com fitoterapia não faz isso, utiliza a planta em si, in natura mesmo, do jeito que ela é, sem nenhuma adição de nada. Por esse motivo é que foi se perdendo de uma forma mais clara esse contato, né? Não só o contato com a natureza, mas o contato com os seres que estão ali junto da natureza, auxiliando. Então, outro aspecto, quando se vivia nessa forma totalmente em contato com a natureza, o seu amor, a sua consciência, a sua percepção de preservação era muito maior. Então, obviamente que esses seres que estão ali te auxiliavam de uma forma melhor e até apareciam para as pessoas, para poderem, para serem vistos mesmo, para interagir com elas, assim como existiu o relato lá no livro Nosso Lar. Depois que foi entrando essa nova era de científica e tecnológica, além do afastamento natural das regiões mais voltadas à natureza, né, de mais natureza, houve também a expansão das grandes cidades ou da instituição de cidades, de uma forma geral, devastando, já começando a devastação das matas, a utilização indiscriminada dos rios. Então isso foi afastando a essência da natureza da essência do homem. Ele já achava que ele não precisava mais daquilo, que ele era superior àquilo. Começou essa noção de superioridade com relação à natureza, e não mais de união, né, de junção, de harmonia. Então, naturalmente que estes seres se recolheram, se afastaram e deixaram também não só de aparecer para as pessoas, mas principalmente de auxiliar essas pessoas. E isso fez com que todo esse contato e toda essa sabedoria se tornasse algo fantasioso. Em 1966,
um cientista chamado Cliff Baxter. Ele era especialista em polígrafo, aquele aparelho de medir a verdade, né? Quando a pessoa mente e tal, então coloca aqueles eletrodos e vai medindo as emoções dela conforme ela vai sendo interrogada e sabe-se que ela está falando a verdade ou se ela está mentindo, né? Então ele descobriu que as plantas reagiam às reações humanas. Como que ele fez isso? Um dia ele cismou de colocar um polígrafo numa planta que ele tinha lá e o negócio ficou parado lá. Mas aí de repente ele teve uma ideia de começar a fazer ameaças na planta. Ele viu que nada acontecia, então ele falou: eu vou queimar essa. Ele pensou, né? Simplesmente: eu vou fazer o seguinte, eu vou queimar uma folha dessa planta e ver se ela reage. No momento em que ele pensou isso, o polígrafo se movimentou. Aí ele já achou estranho. Aí ele pegou um fósforo e chegou perto da planta. Quando ele chegou perto da planta com fósforo apagado, não acontecia nada. Quando ele acendeu o fósforo e chegou novamente próximo dali, o polígrafo movimentou novamente. Então ele percebeu que aquela planta tinha uma certa consciência tão grande de que estava conseguindo compreender inclusive as intenções dele ali em pensamento. Então o que é isso? Como que a gente pode explicar isso? Senão um elemental que está ali cuidando daquela planta, uma consciência elemental que a gente chama, né, que é a consciência das plantas, é uma consciência de um ser. Ela está ali unida as plantas. E aí ele foi seguindo com as suas experiências e tal, e descobriu que além de, né, elas têm memória e elas terem sentimentos, né, estava tudo relacionado ao amor. Por que elas têm memória? Porque eles fizeram um outro experimento. Chegou num lugar ali era da polícia, né? Ele trabalhava na polícia e ele fez um sorteio. Ninguém sabia, ninguém podia falar nada, então ele não sabia quem pegou esse determinado papel e quem pegou também não sabia nada. Então quem sorteou, todo mundo sorteou um papelzinho ali e uma pessoa unicamente estava escrito ali que ela deveria entrar numa sala num momento em que ninguém visse, sem falar para absolutamente ninguém e arrancar aquela planta da raiz, ou seja, matar a planta, né? Aquilo foi um experimento, né? Infelizmente. E aí essa pessoa fez isso, né? Não ficou sabendo quem era nem nada, simplesmente depois viram que a planta estava ali fora, né? Aí foi plantado novamente, ela foi colocada novamente na terra e tal, tratada, e aí foram chamando um por um, com o polígrafo ali, né, ligado nela novamente, foi chamando um por um na sala. Quando um determinado indivíduo entrou na sala, o polígrafo se manifestou. E aí ficou sabendo que era aquele indivíduo que havia arrancado a planta pela raiz. Então ela tem memória. O que é isso? Senão a consciência daquela planta, que é um elemental desta planta, consciência elemental daquela planta, né? Outra coisa que ele fez ali é que ele percebeu, ele deixava sempre a planta ali no polígrafo, né? Então um outro experimento que ele fez foi ir para um lugar muito movimentado ali da cidade e começar a anotar tudo o que acontecia com ele, né? Então, por exemplo, alguém deu um esbarrão nele, ele anotava. Alguém foi grosseiro com ele anotava. Uma hora ele tropeçou em alguém ali, caiu no chão, ele anotava, né, o momento que tinha acontecido aquilo, o que aconteceu e o momento, o horário realmente daquilo que tinha acontecido lá. Aí quando ele chegou em casa, ele viu, né, a reação do polígrafo. Nos momentos, nos horários em que acontecia essas coisas ruins com ele, o polígrafo se manifestava de uma forma. Então ela tem apego também às pessoas, ela funciona como se fosse, né, até como um animal de estimação que tem apego pelo seu dono. Então a planta também. Por que isso? Porque ela tem essa consciência elemental, que é um elemental ali ligado àquela planta. Então, sabendo de tudo isso, quando você quer utilizar uma planta para um tratamento, o que você tem que fazer? Além de pedir licença, né, à natureza, a própria planta ali,
para recolher aquela planta e sentir dentro de você se você pode fazer aquilo ou não, porque você vai sentir se é dado a permissão ou não, você tem que conversar com aquela planta. Então, antes de colher, né, aquela planta, seja do seu vaso, da sua horta, ou da própria natureza, você pergunta para aquela planta se ela pode te auxiliar no tratamento a que você está necessitando. Então, se você sentir que sim, pede licença e tira as folhas, o que você necessita ali para fazer aquele tratamento, porque é tudo uma simbiose, é um relacionamento afetivo de você com aquele elemental que está ali cuidando daquela planta. Então, o uso dos elementais na medicina significa a utilização da consciência das plantas. Os elementais são a consciência organizada dos reinos vegetal, mineral e animal. Por isso, eles podem auxiliar no processo de cura ou não. O sentimento, a vibração e a energia da pessoa é sentida pela planta através de seu elemental. Então, existe também um princípio de correspondência na natureza, né? A gente vai entender como que esses povos antigos, eles tinham sabedoria de quais plantas serviam para quais coisas, vamos dizer assim. Então, existe algumas plantas que elas têm a característica dos órgãos humanos. Então, por exemplo, uma planta que se pareça com um pulmão, uma planta que se pareça com um rim, uma planta que se pareça com um coração, uma planta que se pareça com um útero, estas plantas vão servir para estes órgãos respectivamente. Então, conforme o formato dela, é a função que ela exerce dentro do organismo da pessoa. Isso é um princípio de correspondência. Lembra lá do Kybalion, o princípio de correspondência? Então, é aplicado aqui também na questão dos elementais e da medicina elemental, né? Aí, qual a relação também dos 4 elementos que a gente conhece, né? Fogo, terra, fogo, água e ar, com os elementais, né? Existe toda uma relação. Então, a medicina ayurvédica, ela é uma medicina que trata muito disso, né? Ela tem ali a questão dos doshas, que ela utiliza os elementos, né? A função dos elementos, assim como a medicina chinesa também existe essa questão, né? Da pessoa de fogo e coisas desse tipo. Então, é uma sabedoria ancestral, a gente vê que são milenares, né? Tanto a ayurvédica como a medicina tradicional chinesa são sabedorias milenares. Então, é daquela época em que as pessoas estavam em contato com a natureza e com os elementais da natureza. Então, por exemplo, nessas questões, principalmente da ayurvédica, conforme é o dosha da pessoa, é determinado a característica dessa pessoa e é determinado a alimentação que é auxiliar ou prejudicial a ela. Então, está tudo ligado, dos elementos da natureza com a questão medicinal. Então, cada elemento da natureza possui o seu elemental correspondente. Então, por exemplo, como a gente já conhece, já viu em muitos lugares, né? A terra são os gnômonos e os pigmeus, a água são as ondinas e as nereidas, o ar, silfos e sílfides, fogo, salamandras. Então, é também possível trabalhar com estes elementos para a cura da mesma forma que as plantas, com o princípio fundamental do amor. Então, por exemplo, quando você está com um desses elementos no seu corpo desequilibrado, você procura se sintonizar com este elemental deste elemento, né? Então, a gente tem dentro de nós, como a gente fala que terra, água, ar e fogo, está na natureza, mas está dentro de nós também, como eu já citei aqui a questão das medicinas, né, ayurvédica e chinesa. Então, nós temos predominantemente dentro do nosso organismo, obviamente, a água, né, 70% do nosso corpo é feito de líquido, mas nós temos também os outros elementos dentro de nós, todos nós temos. Então, a questão, por exemplo, da terra, o que seria a terra dentro do nosso corpo? Seria o nosso aterramento, aquela pessoa que vive muito no mundo da lua, que tem dificuldade de concentração, que tem dificuldade de aprendizagem, ela precisa se aterrar um pouco, ela precisa ter mais os pés no chão. Então, você pode trabalhar com esse elemental da
terra para equilibrar, né, o seu físico, a sua percepção e tudo mais. As questões, a gente vê também muito isso ligado aos chakras, né? Cada chakra, nós temos milhares de chakras no nosso corpo, milhares de pontos de força no nosso corpo que a gente conhece como chakra, mas nós conhecemos basicamente os 7 principais. E desses 7 principais, obviamente que 4 deles são ligados aos elementos da natureza. Então nós temos o básico, que é ligado ao elemento terra, e assim vai indo, porque o básico é ligado ao terra, justamente por isso que eu falei, porque ele te aterra, ele tá lá na cóccix, né, na base da coluna, ele te aterra realmente as coisas materiais. Então, se ele está muito ativado, né, você é uma pessoa muito materialista, também não é bom. Então você precisa se conectar com outro elemento, vamos supor o elemento ar. Então, estudando, né, os chakras, eu já tenho aqui também um vídeo sobre os chakras, mas eu posso trazer novamente relativo a isso, alguma coisa mais simplificada, né? Mas nós temos dentro de nós estes elementos relativos aos chakras que estão ligados a órgãos do nosso corpo, a órgãos funcionais do nosso corpo. A gente sabe que os chakras, eles ficam no nosso corpo etérico, mas estão ligados energeticamente aos órgãos funcionais do nosso corpo. Então é possível trabalhar as questões de cura também relacionando aos elementos e aos elementais. Então, se você estiver com um determinado chakra desequilibrado, ligado a um órgão X, ligado a um elemento X, você trabalha também com aquele elemental ligado àquele elemento, água, terra, ar, enfim. Então, vamos falar um pouquinho aqui de cada elemento. O elemento terra, é aquilo que eu falei, quando ele está em equilíbrio, que seria uma virtude, a virtude desse elemento é a paciência, a constância, a tenacidade, a diligência, a ternura, as relações místicas. Quando ele está em desequilíbrio, os defeitos são a gula, a preguiça, os apegos, a avareza, o ceticismo, o materialismo, o egoísmo e a melancolia. A água, quando ela está equilibrada, as virtudes são a adaptabilidade às circunstâncias e mudança, a vitalidade, a alegria, a beleza, a amorosidade, pureza e empatia. E quando ele está em desequilíbrio, os defeitos que a pessoa apresenta são sentimentalismo, fragilidade, lascívia, luxúria e até a depressão. Do elemento ar, em equilíbrio, as virtudes são dinamismo, alegria, inteligência, sabedoria, movimento e boa memória. Em desequilíbrio, os defeitos são divagação, conflitos mentais e psicológicos e instabilidade. O elemento fogo, em equilíbrio, as virtudes são altruísmo, bondade, força, coragem e uma pessoa intrépida. E desequilíbrio, os defeitos são a ira, o orgulho, a vaidade, a impaciência, a impulsividade. Então, o que é uma pessoa em desequilíbrio com fogo, né? O elemento fogo. Aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que não pode triscar, né? A faísca que a gente fala, não é? É exatamente isso. É uma faísca, já pega fogo nela. Então ela está com o elemento fogo em desequilíbrio. Então o que ela vai trabalhar? Com o elemento salamandra. Então ela pode equilibrar o seu chakra com todas as formas de equilibrar o chakra e ligar também, pedir autorização para a salamandra, pedir auxílio a esse elemental para fazer esse equilíbrio no seu corpo. Então, quando a pessoa percebe o desequilíbrio em algum desses elementos, em si mesma, em suas características, pode trabalhar com seus elementais e solicitar ajuda. Agora, eu vou trazer para vocês o que descreve o livro Aruanda, do Robson Pinheiro, com relação aos elementais. Então, o livro o livro Aruanda, editora Casa dos Espíritos, do Robson Pinheiro. O espírito é o Ângelo Inácio, eu vou ler aqui para vocês, tá? A existência dos elementais, segundo os antigos anciãos e sábios do passado, explicava a dinâmica do universo, como seres reais eram responsabilizados pelas mudanças climáticas e correntes marítimas, pela precipitação da chuva ou pelo fato de haver fogo, entre muitos outros fenômenos da natureza. Apesar de ser uma explicação mitológica,
própria da maneira pela qual se estruturava o conhecimento na época, eles não estavam enganados. Tanto assim que, apesar de a investigação científica não haver diagnosticado a existência concreta desses seres através de seus métodos, as explicações dadas a tais fenômenos não excluem a ação dos elementais, pelo contrário. Os sábios da antiguidade acreditavam que o mundo era formado por 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. Não obstante, com o transcorrer do tempo, a ciência viesse a contribuir com maiores informações a respeito da constituição da matéria, não tornou o conhecimento antigo obsoleto. A medicina milenar da China, por exemplo, que já começa a ser endossada pelas pesquisas científicas atuais, igualmente identifica os 4 elementos. Sob o ponto de vista da magia, os 4 elementos ainda permanecem sem entrar em conflito com as explicações científicas modernas. Os magistas e ocultistas estabelecem uma classificação dos elementais sob o ponto de vista desses elementos, considerando-os como forças da natureza ou tipos de energia. Então, aí começam algumas perguntas. Então, os elementais não possuem consciência de si mesmo? São apenas energia? E aí a resposta: não. Os seres elementais, irmãos nossos na criação divina, têm uma espécie de consciência instintiva. Podemos dizer que sua consciência está em elaboração. Apesar disso, eles se agrupam em famílias, assim como os elementos de uma tabela periódica. Os elementais são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza. Lá, em meio aos elementos, desempenham tarefas muito importantes. Na verdade, não seria exagero dizer, inclusive, que são essenciais à totalidade da vida no mundo. Através dos elementais e da sua ação direta nos elementos é que chegam às mãos dos homens as ervas, flores e frutos, bem como o oxigênio, a água e tudo mais que a ciência denomina como sendo forças ou produtos naturais. Na natureza, esses seres se agrupam segundo suas afinidades. Seriam então esses agrupamentos aquilo que se chama de família? Isso mesmo, essas famílias elementais, como as denominamos, estão profundamente ligadas a este ou aquele elemento: fogo, terra, água e ar, conforme a especialidade, a natureza e a procedência de cada uma delas. Os elementais já estiveram encarnados na Terra ou em outros mundos? Encarnações humanas ainda não. Eles procedem de uma larga experiência evolutiva nos chamados reinos inferiores e, como princípios inteligentes, estão a caminho de uma humanização no futuro que somente Deus conhece. Hoje, eles desempenham um papel muito importante junto à natureza como um todo, inclusive auxiliando os encarnados nas reuniões mediúnicas e os desencarnados sob cuja ordem servem. Como podem auxiliar em reuniões mediúnicas? Como expliquei, podem-se classificar as famílias dos elementais de acordo com os respectivos elementos. Junto ao ar, por exemplo, temos a atuação dos silfos ou das sílfides, que se apresentam em estatura pequena, dotados de intensa percepção psíquica. Eles diferem dos outros espíritos da natureza por não se apresentarem sempre com a mesma forma definida, permanente. São constituídos de uma substância etérea absorvida dos elementos da atmosfera terrestre. Muitas vezes apresentam-se como sendo feitos de luz e lembram pirilampos ou raios. Também consegue se manifestar em conjunto como um aspecto que remete aos efeitos da aurora boreal ou do arco-íris. Disso se depende então que os silfos são os mais evoluídos entre todas as famílias dos elementais? Eu não diria apenas que os silfos são, entre todos os elementais, os que mais se assemelham às concepções que os homens geralmente fazem a respeito de anjos ou fadas. Correspondem às forças criadoras do ar, que são uma fonte de energia vital poderosa. Não que os silfos sejam anjos, mas eles correspondem à ideia de que as pessoas fazem, né? Porque são seres mais luminosos, vamos dizer assim, tá? Então, continuando aqui.
Então eles vivem unicamente na atmosfera? Nem todos. Muitos elementais da família dos silfos possuem uma inteligência avançada e, devido ao grau de sua consciência, oferecem sua contribuição para criar as correntes atmosféricas, tão preciosas para a vida na Terra. Bom, o que dá uma parte aqui, consciências mais avançadas. Vocês vão ver mais para frente que eu vou ler uma parte do Livro dos Espíritos e aí vocês vão entender por que eu falei que eles não são evoluídos e mostra aqui, e aí falam que alguns têm consciências mais avançadas. Então, vamos continuar aqui. Especializaram-se na purificação do ar terrestre e coordenam agrupamentos inteiros de outros elementais. Quanto à sua contribuição nos trabalhos práticos da mediunidade, pode-se ressaltar que os silfos auxiliam na criação e manutenção de formas pensamento, bem como na estruturação de imagens mentais. Nos trabalhos de ectoplasmia são auxiliares diretos, quando há necessidade de reeducação dos espíritos endurecidos. Gente, então, mais uma parte aqui. A gente entende que, por exemplo, o ectoplasma sai do corpo do médium e forma, muitas vezes, faz forma física mesmo, faz uma estrutura, enfim. Tem várias coisas, várias explicações também disso lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, enfim. Como isso funciona, né? A gente fala, é o poder da mente, dali. Só que, imagina uma mão que construa aquilo. Então seria esses seres elementais que estão ao redor da gente ali. Se eles são seres do ar, eles estão ao redor de todos nós. Então eles moldam. Se eu estou com a intuição firme de que aquele ectoplasma vai formar, sei lá, uma figura humana, ou vai formar um objeto, então esses seres vão lá ajudar nessa formação. É isso que ele está explicando aqui, entendeu? Então a minha consciência, o meu poder do meu pensamento vai formar, né, a forma pensamento, como ele já falou ali, talhada, vamos usar esse termo, por estes seres que estão ali, sabendo aquilo que eu quero, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando. Então essa é a condição, né, importante ali, destes elementais que trabalham a todo instante unidos ali com os nossos pensamentos, enfim, com tudo que nos rodeia. Então vamos continuar aqui, tá? E os outros elementais? Continua assim a pergunta, né? E os outros elementais? Duas classes de elementais que merecem atenção são as ondinas e as ninfas, ambas relacionadas ao elemento água. Geralmente são entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso. Vivem no mar, nos lagos e lagoas, nos rios e cachoeiras, e na Umbanda são associadas ao orixá Oxum. As ondinas estão ligadas mais especificamente aos riachos, às fontes e nascentes, bem como ao orvalho que se manifesta próximo a esses locais. Não podemos deixar de mencionar também sua relação com a chuva, pois trabalham de maneira mais intensa com a água doce. As ninfas elementais que se parecem com as ondinas apresentam-se como a forma espiritual envolvida numa aura azul e irradiam intensa luminosidade. Sendo assim, qual é a diferença entre as ondinas e as ninfas, já que ambas são elementais da água? A diferença básica entre elas é a suavidade e a doçura das ninfas, que voam sobre as águas, deslizando harmoniosamente como se estivessem desempenhando uma coreografia aquática. Para completar, temos ainda as sereias, personagens mitológicos que ilustram por séculos as histórias dos marinheiros. Na realidade, sereias e tritões são elementais ligados diretamente às profundezas das águas salgadas. Possuem conotação feminina e masculina, respectivamente. Nas atividades mediúnicas, são utilizados para a limpeza de ambientes, da aura das pessoas e de regiões astrais poluídas por espíritos do mal. Gente, tem mais uma parte aqui. A gente não pode esquecer que, como tem a frase lá de Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Então tem muita coisa, por mais que a gente estude, como a gente sempre diz, somos eternos aprendizes. Por mais que a gente estude, existe sempre muita coisa que a gente ainda não viu. Então a surpresa de ver esses elementais lá no final do nosso lar foi imensa para mim, dessas últimas vezes que eu reli o livro. Embora eu já
tivesse lido a respeito no próprio Livro dos Espíritos, mas no livro eu não sabia. Então, para você ver que a gente está sempre se surpreendendo. Então, quando eu falo aqui de sereias, tritões, parece, nossa, que viajou na maionese aí, né? Gente, tem coisas, muitas coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente ainda não sabe, que não nos é dado a saber ainda essas informações. Nem tudo nos é dado a saber. Então, como dizia Sócrates também, só sei que nada sei. Então vamos continuar aqui. Você pensou que tudo isso não passasse de lenda, mas devo lhe afirmar que, em grande maioria, as lendas e histórias consideradas como folclore apenas encobrem uma realidade do mundo astral, com maior ou menor grau de fidelidade. É que os homens ainda não estão preparados para conhecer ou confrontar determinadas questões. E as fadas? Bem, podemos dizer que as fadas sejam seres de transição entre os elementos terra e ar. Note-se que, embora tenha como função cuidar das flores e dos frutos ligados à terra, elas se apresentam com asas. Pequenas e ágeis, irradiam luz branca e, em virtude de sua extrema delicadeza, realizam tarefas minuciosas junto à natureza. Mais uma parte aqui, gente. Isso tudo que eu estou lendo aqui, eu já tenho um vídeo que eu falo aqui, já falei que eu vou deixar linkado aqui, que é sobre o Kybalion. O Kybalion fala sobre estes seres, tá? Então, vamos continuar aqui. Seu trabalho também compreende a interferência direta na cor e nos matizes de tudo quanto existe no planeta Terra. Como tarefa espiritual, adoram auxiliar na limpeza de ambientes de instituições religiosas, templos e casas espíritas. Especializam-se em emitir determinada substância capaz de manter, por tempo indeterminado, as formas mentais de ordem superior. Do mesmo modo, auxiliam os espíritos superiores na elaboração de ambientes extrafísicos com aparências bela e paradisíaca, e ainda, quando espíritos perversos são resgatados de seus antros e bases sombrias, são as fadas, sob a supervisão de seres mais elevados, que auxiliam na reconstrução desses ambientes, transmutam a matéria astral impregnada de fluidos tóxicos e daninhos em castelos de luz e esplendor. Temos ainda salamandras, que são elementais associados ao fogo, vivem ligados àquilo que os ocultistas denominaram éter e que os espíritas conhecem como fluido cósmico universal. Sem a ação das salamandras, o fogo material definitivamente não existiria. Como o fogo foi, entre os 4 elementos, o primeiro manipulado livremente pelo homem e é parte da sua história desde o início da escalada evolutiva, as salamandras acompanham o progresso humano há eras. Devido a essa relação mais íntima e antiga com o reino hominal, estes elementais adquiriram o poder de desencadear ou transformar emoções, isto é, podem absorvê-las ou inspirá-las. São hábeis ao desenvolver emoções muito semelhantes às humanas e, em virtude de sua ligação estreita com o elemento fogo, possuem a capacidade de bloquear vibrações negativas, possibilitando que o homem usufrua de um clima psíquico mais tranquilo. Nas tarefas mediúnicas e em contato com o comando mental de médiuns experientes, as salamandras são potentes transmutadores e condensadores de energia, auxiliam sobremaneira na queima de objetos e criações mentais originadas ou associadas à magia negra. Os espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza quanto para a destruição de bases e laboratórios das trevas. Habitados por inteligências do mal, são locais-chave em processos obsessivos complexos onde, entre diversas coisas, são forjados aparelhos parasitas e outros artefatos, objetos que do mesmo modo são destruídos graças à atuação das salamandras. E os duendes e gnomos também existem ou são obras da imaginação popular? Sem dúvida que existem. Os duendes e gnomos são elementais ligados às florestas e muitos deles a lugares desertos. Possuem forma anã que lembra o aspecto humano, gostam de transitar pelas matas e bosques, dando sinais de sua presença através de cobras e aves, como o melro, a graúna e também o chamado pai do mato.
Excelentes colaboradores nas reuniões de tratamento espiritual são eles que trazem os elementos extraídos das plantas, o chamado bioplasma. Auxiliam assim os espíritos superiores com elementos curativos de fundamental importância em reuniões de ectoplasmia e de fluidificação das águas. Temos ainda os elementais que se relacionam à terra, os quais chamamos de abissais. Geralmente estão associados a rochas, cavernas subterrâneas e vez ou outra vêm à superfície. Atuam como transformadores, convertendo elementos materiais em energia. Também são preciosos coadjuvantes no trabalho dos bons espíritos, notadamente quando há necessidade de criar roupas e indumentárias para espíritos materializados. Como estão ligados à Terra, trazem uma cota de energia primária essencial para a reconstituição da aparência perispiritual de entidades materializadas, inclusive quando perderam a forma humana ou sentem-se com os membros e órgãos dilacerados. Não podia imaginar que esses seres tivessem uma ação tão ampla e intensa. Os elementais são seres que ainda não passaram pela fase da humanidade, oriundos dos reinos inferiores da natureza e mais especificamente do reino animal, ainda não ingressaram na espécie humana. Por essa razão, trazem um conteúdo instintivo e primário muito intenso. Para eles, o homem é um Deus. É habitual e até natural que obedeçam ao ser humano e, nesse processo, ligam-se a ele intensamente. Portanto, meu filho, todo médium é responsável pelo bom ou mau uso que faz dessas potências e seres da natureza. Então, outra parte aqui, né? A gente não pode esquecer que é a questão do amor. Se você não tem também uma boa intenção, né? Às vezes, dependendo ainda da percepção desse elemental, ele não consegue perceber a intenção do ser humano, né? Então vamos lá, continuando. Ondinas, sereias, gnomos e fadas são apenas denominações de um vocabulário humano que tão somente disfarçam a verdadeira face da natureza extrafísica, bem mais ampla que as percepções ordinárias dos simples mortais. Em meio à vida física, as experiências cotidianas do ser humano enxameiam seres vivos, atuantes e conscientes. O universo todo está repleto de vida e todos os seres colaboram para o equilíbrio do mundo. A surpresa com a revelação dessa realidade apenas exprime nossa profunda ignorância quanto aos mistérios da criação. Isso já falava ali a Narcisa no final do livro, né? Como eu falei para vocês. As questões relativas aos seres elementais levantam ainda novo questionamento. Os elementais, sejam gnomos, duendes, salamandras ou quaisquer outros, são seres que advêm de um longo processo evolutivo e que estagiaram no reino animal em sua fase imediatamente anterior de desenvolvimento. Portanto, devem ter uma espécie de consciência fragmentária. Onde e em que momento está o elo de ligação desses seres com a humanidade? Quer dizer, em que etapa da cadeia cósmica de evolução esses seres se humanizarão e passarão a ser espíritos dotados de razão? Até hoje, os cientistas da Terra procuram o chamado elo perdido. Estão atrás de provas concretas, materiais da união entre o animal e o ser humano e buscam localizar o exato momento em que isso teria ocorrido. Em vão. Os espíritos da natureza, seres que concluíram seu processo evolutivo nos reinos inferiores à espécie humana, vivem na fase de transição que denominamos elemental. Entretanto, o processo de humanização, ou mais precisamente o instante sideral em que adquirem a luz da razão e passam a ser espíritos humanos, apenas o Cristo conhece. Jesus, como representante máximo do Pai no âmbito do planeta Terra, é o único que possui a ciência e o poder de conceder a esses seres a luz da razão. E isso não se passa na Terra, mas em mundos especiais, preparados para esse tipo de transição. Quando soar a hora certa no calendário da eternidade, estes seres serão conduzidos aos mundos de transição adormecidos e, sob a interferência direta do Cristo, acordarão em sua presença possuidores da chama eterna da razão. A partir de então, encaminhados aos mundos primitivos, vivenciarão suas primeiras encarnações junto às humanidades desses orbes. Esse é o motivo que ocasiona o fracasso da busca dos cientistas.
procuram na Terra o elo de ligação, o elo perdido entre o mundo animal e o humano. Não o encontrarão jamais. As evidências não estão no planeta Terra, mas pertencem exclusivamente ao plano cósmico administrado pelo Cristo. Então aqui acabou essa explicação do Espírito Ângelo Inácio relativo aos elementais. Agora eu vou passar para vocês também o que consta num site da FebNet com relação aqui aos elementais. Eles trazem aqui algumas coisas, né, falando sobre a ação dos espíritos na natureza. Então, quais é o objetivo desse estudo, as fontes mitológicas, os principais temas, os seres mitológicos. E aí ele traz um texto que é do Divaldo Franco. Então está escrito assim: inspirado pelo espírito Viana de Carvalho, Divaldo Franco apresenta as seguintes considerações elementais. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas de forma que não se lhe interrompa o processo de desenvolvimento. E Manuel Filomeno de Miranda, em outro momento. Na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos estes seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. A senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente de gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. Então isso está num texto psicografado pelo Divaldo do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aí tem várias figuras aqui dos elementais. E aí vemos a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, que é o Livro dos Espíritos. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós, que ou serão ou que foram? Estes espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores na hierarquia espiritual? Depende do papel, mais ou menos material ou mais ou menos inteligente, que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Na produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? Reúnem-se em massa inumeráveis. Então, como a gente viu, né, todos estão passando por estágios evolutivos. Então, por que a gente pode pedir auxílio para eles? Porque existem os superiores, todos esses relacionados por esta denominação que a gente conhece, fadas, sílfides e tudo mais. Existem as categorias, então existem os superiores e os inferiores, os superiores e os inferiores. E quando a gente pede auxílio, por exemplo, no tratamento, né, um tratamento fitoterápico para eles, assim como a Narcisa pediu lá, a gente está entrando em contato com a consciência superior, que consegue captar o nosso pedido, né? E quem vai executar são aqueles que executam o trabalho, enfim. Então é isso, gente. Bom, esse estudo aqui também ficou grande, né? Esse vídeo ficou grande porque é um assunto, assim, maravilhoso para mim, acredito que para todo mundo que gosta desse assunto, a gente quer ler cada vez mais, aprofundar cada vez mais. Então é isso, as coisas, como ele fala aqui, né, no próprio Livro dos Espíritos, a nossa consciência ainda não é capaz de compreender a grandiosidade da criação de Deus. Então tem muita coisa aqui que a gente está descobrindo aos poucos, tem muita coisa que a gente quer entender com a nosso sentido racional, mas não adianta, não é para ser entendido com sentido plenamente racional, um pouco de racionalidade, mas muito também dessa questão mais voltada aos sentimentos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente traz de memória também nossa, né, de outras existências, de uma existência muito mais antiga. Vocês sabem, quem me acompanha aqui há muito tempo, que eu tenho uma ligação muito grande com os celtas, né, a questão do druidismo, celta, enfim, que eu tive, né, rememorei encarnações anteriores,
Então eu tenho tudo isso muito ligado e muita gente tem também. Então é uma remanescência dessa vivência, desse contato grande que a gente já teve com estes seres e que continua tendo. E eles estão evoluindo, mas sempre existirão seres aqui ao nosso redor, sempre existirão ajuda a serem dadas a nós e a nossa responsabilidade, como diz ali no final o Ângelo Inácio, de trabalhar de forma mais benéfica junto a estes seres. É uma responsabilidade muito grande. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por terem me acompanhado em mais esse estudo maravilhoso aqui que eu adorei fazer. E quanto mais eu tiver de novidade, mais eu vou trazer aqui para vocês desses assuntos. E já sabe, se gostaram, curtam, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho para todas as notificações e deixa aqui seu comentário também o que você acha de tudo isso. Você acredita? Não acredita? Você já teve alguma experiência com algum? Eu tive, recentemente eu tive, mas deixa isso para um próximo vídeo, quando me for permitido falar. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos, até o próximo vídeo. Tchau!